hoje eu vou falar sobre uma situação bem específica e que, infelizmente, a maioria dos condutores não tem conhecimento, que são as multas autossuspensivas, ou seja, são multas que suspendem a sua CNH independentemente do número de pontos que você possua, ou seja, você pode estar com a CNH zerada, se você cometer uma dessas infrações, você vai ter a CNH suspensa. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas só sabem identificar a multa de lei seca como uma multa autossuspensiva e olhe lá, porque tem muitas pessoas que às vezes até duvidam de que realmente essa infração ela suspende a habilitação. No caso da lei seca, ela é uma das 21 infrações previstas no Código de Trânsito em que existe então essa possibilidade, essa previsão de que a sua habilitação será suspensa, claro, caso você não apresente então recurso referente a essa multa. Exemplos de multas autossuspensivas: disputar corrida, manobra perigosa, andar sem capacete de segurança, exceder o limite de velocidade acima de 50% do limite previsto para a via. Então, são alguns exemplos de infrações que vão suspender a sua CNH. Por que elas suspendem a sua CNH? Dentro do direito de trânsito, existe como finalidade primordial das multas um caráter educativo, ou seja, o legislador, o órgão, ele entende que se você sair cometendo infrações e ele não penalizar, você vai continuar cometendo essas infrações. Então, de acordo com a gravidade da infração, existe as penalidades, que vão subindo tanto em relação à pontuação como em relação ao valor da multa de trânsito. Dentro do direito brasileiro, nós temos então infrações leves, infrações médias, infrações graves, infrações gravíssimas e infrações que o legislador entende que são tão graves, que simplesmente somar 7 pontos na habilitação não seria o bastante, não seria suficiente para que esse caráter educativo fosse então alcançado, para que a pessoa parasse de cometer esse tipo de infração. Então, nesses casos, por entender que meros 7 pontos não solucionaria a questão, existe a previsão do processo de suspensão, certo? Neste caso, quando você recebe esse tipo de infração, você vai ter então ao seu dispor de 3 a 6 oportunidades de defesa. Por que 3 a 6? Porque a legislação ela prevê atualmente a possibilidade de um processo simultâneo, de um processo único para julgamento do recurso da multa e do processo de suspensão. Isso está variando bastante de órgão para órgão, de estado para estado, certo? Então, são poucos os estados que estão utilizando este formato de processo único. Independentemente de qual é o cenário, o importante a se dizer nessas multas é que o simples pagamento da multa não afasta a suspensão da CNH e que você entrando com o recurso, você continua a dirigir sem problema algum. Você pode parar em blitz, pode renovar a CNH, não existe ali nenhuma limitação. E é claro que quando a gente fala em suspensão, a nossa preocupação maior é sempre a questão da possibilidade de cassação da sua CNH, caso você venha a aceitar esta suspensão e não apresente o recurso. Quando a gente fala de infração autossuspensiva, certo? A gente tem como período de suspensão para a lei seca, um prazo fixo de 1 ano, para a questão do toxicológico, que é uma infração bem recente ali, 3 meses, e para as outras infrações do Código de Trânsito, a gente tem um limite variável de 2 a 8 meses, que vai ser determinado pela autoridade de trânsito. Se você recebeu alguma multa, se você tem dúvidas se essa multa tem um caráter autossuspensivo, por favor, entre em contato conosco antes de pagar a multa, antes de esquecê-la dentro de uma gaveta, para não correr o risco de você ficar sem CNH.